amado irmão e irmã, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma reflexão. Hoje, dia 14, quarta-feira, meditaremos o Evangelho de São Lucas, que se encontra no capítulo 11, dos versículos 42 a 46. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais dos lugares de honra nas sinagogas e de seres cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão e irmã, neste Evangelho nós estamos ouvindo e observando três ais de vós. Esses três ais de vós, Jesus chama a atenção de cada um deles para tomar consciência daquilo que eles estão fazendo errado. Não só maltratando o povo, desprezando o povo, mas deixando de lado o que eles deveriam fazer pela graça, através de Deus, para com o povo. Entre a prática dos fariseus e os mestres da lei e aquilo que ensinavam os outros a fazer, Jesus chama a atenção para duas realidades muito importantes. A primeira realidade, ele chama a atenção das autoridades através dos seus ensinamentos. Vemos isso no final do Sermão da Montanha, quando as Escrituras diz que Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. O segundo momento, nós observamos que ele nos chama a atenção: quem não faz o que diz, tampouco faz o que Deus diz. Chama a cada um de nós. Nós, como seres humanos, como cristãos batizados, quando recebemos o munus de santificação, sacerdote, profeta e rei, nós temos também essas duas coisas: de fazer aquilo que também nós pedimos que os outros façam, sendo o primeiro. De que adianta eu pedir algo a ti para fazer, se eu não quero fazer, se eu não posso fazer? Então não adianta. Nós também temos uma autoridade do ensinamento, de falar com a autoridade daquilo que nós conhecemos. Quando nós não conhecemos algo, nós não conseguimos falar com autoridade. Mas quando conseguimos, nós amamos e falamos com autoridade. E é isso que Jesus chama a atenção do ai de vós. O primeiro ai de vós, ele chama a atenção dos fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixa de lado a justiça e o amor de Deus. O segundo ai de vós, ele diz assim: porque sois como túmulos que não servem e que não veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Então, mediante esses insultos que Jesus assim dizia como sinal de agredi-los não, mas de chamá-los a atenção, eles fazerem o que é certo, um cidadão lá, um mestre da lei, chamou a atenção deles, que ele não poderia fazer isso. Mas aí vem o terceiro ai de vós, podemos dizer dessa forma, que é mais forte do que os dois primeiros. Jesus nos diz assim: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um dedo. Então Jesus chama a atenção e nos pede que a cada dia nós tenhamos a capacidade, diante de pedirmos uma coisa a uma pessoa para fazer, sejamos nós o primeiro a darmos exemplo. É isso que Jesus quer, que a gente dê exemplo. Não adianta eu querer educar um filho se eu cometo um erro pior do que ele. Um exemplo, um vício, ser bêbado.
perdão. Se eu bebo, eu vou pedir para o meu filho parar de beber? Se eu sou alcoólatra? Não adianta. É a mesma coisa, se eu tenho um vício do cigarro e fumo e vejo alguém, como da minha família, ou até mesmo meu filho, se eu disser, meu filho, não fume que vai lhe prejudicar. Aí ele vai dizer, pai, o senhor pede, ou mãe, a senhora pede, que eu pare de fazer isso se a senhora faz do mesmo jeito? Então, que exemplos nós devemos fazer? Que exemplos nós devemos ser? Não adianta colocarmos vários fardos pesados nas costas de tantas pessoas se nós não conseguimos nem ao menos movê-los, nem carregá-los. Que Deus os abençoe hoje e sempre, amados irmãos e irmãs. E todo aquele que se esforçar para fazer as suas palavras coerentes com os seus atos, vai crescer não só na humanidade, não só na misericórdia, não só no perdão, não só na partilha, mas na confiança do amor de Deus dada a cada um de nós. Que Deus os abençoe. Se lembre, Deus é bom todo dia, viu? Um forte abraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.